Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um Plataforma do Reino e essa semana eu quero conversar com você um pouco a respeito de um tema que ele acredito eu, assim como outros que eu tenho tratado aqui, né, meio controverso ou meio de pontos de vista diferentes. Eu quero falar com você um pouco a respeito de um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, sobre línguas, ok? O dom de línguas. Na verdade, eu quero falar a respeito da oração. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo traz para a gente uma série de dons espirituais que se dão na vida da igreja, se dão na vida da gente através de manifestações do Espírito, ok? Esses dons, eles não são dons permanentes que nós carregamos conosco, eles são carismas, mas eles são carismas manifestacionais, conforme o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com finalidade de que todos sejam beneficiados, ou seja, e aí depois ele vai dar uma lista de dons, de exemplos, né, exemplificativos daquilo que ele está falando, ou seja, existe carismas do Espírito, isso que nós chamamos de dons, que tem uma dinâmica que é diferente de outros carismas que nós carregamos conosco. Esses aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, são carismas do Espírito, mas são carismas que o Espírito manifesta através da gente, e um deles aqui é o dom de línguas. E eu sei que tem muitos irmãos pentecostais que entendem o dom de línguas como um sinal de você ter sido realmente, efetivamente batizado pelo Espírito Santo, mas biblicamente, com todo respeito a esses meus queridos irmãos, isso não se fundamenta. Há textos bíblicos onde nós vemos o batismo do Espírito Santo acontecendo sem a manifestação do dom de línguas. Há textos bíblicos onde parece que línguas acontecem antes da manifestação do batismo do Espírito, e há textos onde isso parece que ocorre simultaneamente. Então, se nós deixarmos as Escrituras falarem por elas mesmas, nós vamos ver que, na verdade, o Espírito Santo é bem diversificado e bem dinâmico nessa realidade de como ele evidencia a sua presença na vida das pessoas. Mas o fato é que realmente um dos dons do Espírito, um dos dons manifestacionais é o dom de línguas. E aí nós temos os nossos queridos irmãos que entendem que essa é uma realidade que ocorreu lá no passado e que não ocorre mais hoje, ou alguns que querem explicar isso apenas como sendo, o dom de línguas como sendo um idioma humano diferente que nós podemos falar, que nós podemos aprender. E eu acredito que essa perspectiva das línguas, ou do dom de línguas, ele tem essas duas dimensões, como uma manifestação do Espírito. Ele pode realmente se dar através de um idioma que alguém nunca tenha falado e que de repente ele pode falar, ou então ele pode compreender. Isso é uma manifestação, é um phaneros do Espírito. Mas nós também temos, principalmente no capítulo 14, uma explicação do apóstolo Paulo que vincula essa questão das línguas como um dom que nós recebemos para uma linguagem de oração. Então eu queria que você prestasse atenção nesse texto de 1 Coríntios capítulo 14. Veja, Paulo diz assim no verso 2: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Vamos primeiro pensar apenas nesse versículo. Se Paulo aqui estivesse falando a respeito e pensando a respeito do línguas estranhas como um idioma, então ele não faria essa colocação de que não fala a homens, mas a Deus. Porque se línguas estranhas aqui tem a ver apenas com outro idioma,
não tem sentido Paulo falar que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala tão somente a Deus. Porque se essa língua que ele está falando aqui é um outro idioma, então alguma pessoa em algum lugar iria compreender isso, então ele estaria falando a homens. Então nesse caso, o apóstolo Paulo está fazendo menção a um tipo de linguagem, a um tipo de pronunciamento, de expressão, de fala, que nenhuma cultura humana, nenhum ser humano é capaz de compreender. O único que pode compreender isso é o próprio Deus. No versículo 4 ele diz assim: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ele diz isso porque essa língua que ele está mencionando aqui, que é uma língua que se fala apenas a Deus, é algo que não é compreendida por nenhuma outra pessoa, então a pessoa não pode ser abençoada, mas a pessoa que está usando, ela é edificada. Por que ela é edificada? Ela é edificada porque, não porque ela compreenda aquilo que ela está falando, mas porque o espírito dela é edificado por aquilo que está acontecendo. Nós fomos por demais influenciados, eu já falei isso aqui mais de uma vez, pela mentalidade iluminista que reduziu tudo à compreensão racional, à compreensão intelectual. Então, parece que para muitos que se a nossa mente não consegue compreender algo, então não pode estar acontecendo nada. Mas não é essa a perspectiva das Escrituras. O ser humano, ele não é apenas um ser racional, ele também é um ser emocional, ele é um ser espiritual. Então Deus muitas e muitas vezes fala conosco, interage conosco na nossa razão, mas outras vezes ele pode fazer isso diretamente passando por nossas emoções, ou mesmo indo diretamente ao centro do nosso ser, ao nosso espírito. E Paulo está fazendo menção disso aqui. Como nós podemos ter certeza de que Paulo está fazendo menção aqui quando ele diz: quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mostrando que na verdade ele não está falando sobre uma compreensão intelectual, mas sim uma edificação diretamente do seu espírito. A gente vê isso quando ele, no versículo 13 a 15, ele diz assim: sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Ou seja, a pessoa que está orando, ela não está entendendo aquilo que ela está falando. E no verso 14 ele diz: pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Então veja que isso não passa pela razão, não passa pelo intelecto, esse tipo de linguagem que ele está falando aqui no sentido de compreensão. No versículo 15 ele diz: diante disso o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente, cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então o apóstolo Paulo está dizendo que no uso dessa linguagem espiritual de oração, essas línguas estranhas que nenhuma pessoa entende, nenhuma pessoa compreende o que está sendo dito, nem mesmo aquela pessoa que está orando compreende, se não for feito de uma forma sobrenatural, ou seja, se ele também não receber com a própria linguagem naquele momento uma interpretação do que está sendo dito, ele não vai ser capaz de compreender usando apenas o exercício racional. E Paulo diz que para solucionar isso a gente não deve usar apenas essa linguagem de oração quando nós estamos orando, mas nós devemos orar também com a nossa língua conhecida, ou seja, com o nosso vernáculo, usando a nossa razão, aquilo que nós podemos processar com a nossa mente. E ele usa aqui como um exemplo para exemplificar essa questão de que há muita necessidade da gente compreender o que está sendo dito para que alguma coisa seja produzida para outros, ok? Quando ele diz assim no versículo 10, realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Então o que ele está afirmando aqui é que essa linguagem de fato não é uma linguagem humana, não é uma linguagem que passa pela razão, não é uma linguagem que possa ser conectada com alguma cultura. Por quê? Porque ele diz que existe sim muitos idiomas no mundo, mas nenhum desses idiomas é sem sentido. E no versículo 2 ele diz que esse idioma do qual ele está mencionando aqui é sem sentido.
nenhum homem entende. Então, o verso 10 fundamenta o verso 2 que o apóstolo Paulo está apresentando. Ele está mostrando novamente que essa linguagem de oração da qual ele está falando aqui é uma linguagem estranha à cultura humana, seja ela qual for, mas é uma linguagem que Deus é capaz de compreender, Deus é capaz de entender, porque é uma linguagem que vem do nosso espírito para o Espírito de Deus. E ele continua então desenvolvendo o seu raciocínio, dizendo que como nem mesmo nós somos capazes de entender aquilo que nós estamos orando, apesar de podermos ser edificados, então se nós só formos orar com essa linguagem de oração, a gente deve pedir a Deus também a capacidade de interpretar aquilo que nós estamos orando. Ou então, nós devemos orar com essa linguagem de oração, mas também devemos orar com a nossa razão, ou seja, usando os nossos elementos de raciocínio, de lógica, okay? Da nossa mente, das palavras que a gente formula corretamente. E aí, Paulo finaliza essa perspectiva mostrando que esse tipo de linguagem que nós recebemos, esse dom de línguas ou essa linguagem para oração, não é uma linguagem que nos foi dada para que seja ministrada para outras pessoas ou para a igreja, a não ser que, ao se ministrar com essa linguagem, haja alguém que possa interpretar aquilo que a gente está falando. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o termo no original grego para essa expressão interpretar não é o termo traduzir. Paulo não está falando sobre você fazer uma tradução daquilo que está sendo dito, mas uma interpretação daquilo que está sendo dito. Tem muito mais a ver, por exemplo, com você chegar numa galeria de arte e você olhar para um quadro e ao olhar para o quadro você tem então uma interpretação do que o quadro está dizendo. Ok? Essa é a ideia aqui, não é a ideia de você traduzir palavra por palavra, expressão por expressão, mas é a ideia de você ser capaz de, ao som daquilo que você está ouvindo, interpretar aquilo que está sendo dito, assim como quando você está diante de um quadro ou diante de uma escultura, olhando para aquilo, você é capaz de interpretar o que o pintor ou o que o escultor quis apresentar com aquela obra de arte. E aí o apóstolo Paulo diz então que se numa reunião pública da igreja você for usar essa linguagem de oração, ela só deve ser usada se houver alguém que seja capaz de interpretar. Por quê? Porque senão o único que vai ser edificado com isso é a pessoa que está usando essa linguagem de oração. Porque é uma experiência dela com Deus. Ele diz, você talvez esteja realmente dando bem, graças a Deus, mas ninguém vai estar entendendo aquilo que você está falando, então a pessoa não vai poder ser edificada. Assim, se línguas forem usadas na igreja, essas precisam ter uma conotação de profecia, ou seja, de mensagem daquilo que está vindo do coração de Deus para o nosso coração ou está vindo do nosso coração para o coração de Deus. Se isso não acontecer, então o apóstolo Paulo diz que a pessoa deve ficar em silêncio. Verso 27 e 28 do capítulo 14, ele diz assim, se alguém falar em uma língua estranha, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem a interprete. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Novamente, eu quero reforçar aqui que essa colocação de Paulo mostra que essa língua estranha é uma linguagem de oração, é uma linguagem que nós recebemos para a oração. Então, se não há interpretação, ela deve ser usada para a minha edificação, para que eu possa me comunicar com Deus, e eu serei edificado nesse exercício, porque essa edificação, mesmo que não passe pela minha lógica, pela minha razão, pelo meu intelecto, ela atinge diretamente o meu espírito e muitas vezes as minhas emoções, e Deus compreende aquilo que eu estou comunicando, aquilo que eu estou falando com Ele nessa linguagem de oração. Mas se há outras pessoas e se ela for usada, então essa linguagem de oração ela é uma manifestação do Espírito para trazer uma palavra de ânimo, de exortação, de louvor, que envolve a igreja, e por isso precisa ter
interpretação. Como uma linguagem de oração, esse é um dom que ele ganha essa conotação de um carisma permanente, ok? Então, o dom de línguas, ele tem duas dimensões. Ele pode tanto ter uma dimensão manifestacional, que nesse caso é quando você está numa situação e o Espírito te dá uma capacidade de falar num idioma, numa língua que você não conhece, você não aprendeu, mas é uma língua humana e que outra pessoa vai compreender, e você vai ser capaz de compreender nessa comunicação com outra pessoa. Essa é uma manifestação do dom de línguas, um phaneros. Mas se você recebe, e pessoas podem receber como carisma permanente o dom de línguas, então esse é um dom que é para uma linguagem de oração. E, novamente, com todo respeito aos meus irmãos pentecostais, eu não vejo fundamento bíblico para se exigir que esse seja um dom que todas as pessoas tenham que ter para demonstrar que tem a presença do Espírito Santo de Deus habitando neles. Esse é um outro assunto que nós podemos ver numa outra oportunidade, num outro estudo, num outro tempo nosso aqui na plataforma do Reino, ok? Eu espero ter ajudado você. Se você recebeu essa linguagem de oração, se você recebeu esse dom de línguas permanente, então use-o como essa sua linguagem de oração. Ele vai edificar sua vida, ele vai fazer com que você, à medida que você o use, se torne mais apaixonado por Deus, que você ame mais a igreja, que você se torne mais comprometido com o reino de Deus, assim como outros dons fazem a mesma coisa conosco. Se você não recebeu um dom assim de línguas permanente, uma linguagem de oração, isso não interfere em nada. Você deve buscar o Senhor, você deve orar insistentemente, continuamente ao Pai, porque Ele tem prazer em se relacionar com você. E se você recebeu essa língua de oração, essa linguagem de oração, e você não deve, no seu tempo de oração com o Pai, você não deve usar apenas essa linguagem de oração. Siga a instrução das Escrituras, siga a instrução do apóstolo Paulo. Use também, ore com a sua linguagem de oração, ore com o Espírito, mas ore também com a razão, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui. Ore também com o seu intelecto, para que ele não fique improdutivo. Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Então use o equilíbrio dessas duas coisas. Tudo aquilo que o Pai faz para o nosso bem, para a nossa edificação, é maravilhoso. Então eu quero incentivar você a não desperdiçar o uso dessa linguagem de oração, se você recebeu do Espírito, e eu quero incentivar você que não recebeu a não se sentir inferior, mas entender que esse é um dom como qualquer outro dom, e o Espírito distribui como lhe apraz, e se Ele quer que você tenha como um dom permanente, em qualquer momento Ele pode te dar. Se Ele não quer, é porque Ele entende que você pode continuar buscando e crescendo em intimidade com Deus sem a necessidade do uso dessa linguagem de oração. E esteja aberto para que esse dom de línguas também possa se manifestar através da sua vida como um phaneros, como uma manifestação do Espírito. E aí eu quero encerrar esse nosso papo de hoje, esse meu compartilhar de hoje, contando uma experiência do dom de línguas como uma manifestação do Espírito, como um phaneros do Espírito, ok? Quando eu pastoreei em Rio Claro, na igreja que nós plantamos lá, nós tínhamos sempre a oportunidade de nos relacionarmos com alguns irmãos e irmãs dos Estados Unidos que estavam com a gente,
e numa dessas ocasiões, uma das pessoas da nossa igreja estava sentada e conversando com uma irmã americana que sempre estava com a gente, e essa pessoa da nossa igreja estava ali conversando com ela já há uns 10 minutos, eu estava longe, estava olhando, estava vendo aquela troca de conversa, e era uma conversa fluida, ambas falavam, uma colocava a mão na perna da outra, ambas riam, eu estava de longe, eu não estava ouvindo em qual idioma eles estavam falando, mas eu sabia que a americana não falava nada de português, então eu estava entendendo na minha lógica que a outra pessoa da nossa igreja estava falando com ela em inglês. Aí um amigo nosso em comum chegou do meu lado, um irmão, e era a pessoa que tinha levado essa pessoa da nossa igreja que estava conversando com a americana para a igreja, então ele era bem próximo dela, conhecia muito ela, e eu cheguei para esse irmão e disse: ei, eu não sabia que a fulana falava inglês, e ele virou para mim e diz assim: não, mas ela não fala inglês. Aí eu disse: não, fala sim, olha lá, ela está conversando com, aí falei o nome lá da nossa irmã americana já há uns 15 minutos ali, e elas estão dando risada e estão compartilhando, e ela está conversando claramente elas estão conversando claramente, e ele virou para mim, começou a olhar aquilo, viu aquilo que eu estava falando e disse: nossa, eu também não sabia que ela falava inglês. Ok, passaram-se alguns momentos e eu cruzei depois com essa irmã da nossa igreja que estava conversando com a americana, e eu disse para ela: ei fulana, eu não sabia que você falava inglês. E ela disse: mas eu não falo inglês. Eu falei: como não? Você estava conversando com a fulana lá? E ela disse: não, mas nós estávamos conversando em português. E eu disse: não, impossível, ela não fala nada em português, ela não fala nem bom dia em português direito. Ela disse: não, mas estava assim, ela estava falando comigo em português, ela estava me falando do filho dela, e começou a contar para mim o que é que a americana estava falando para ela, e ela falou, e eu estava dizendo assim, assado da minha filha e etc e tal. Ou seja, houve ali uma manifestação do dom de línguas, como um phaneros do Espírito, um mover de manifestação do Espírito. Essa experiência não se repetiu mais na vida dessa nossa irmã lá, mas ela aconteceu, e eu conheço histórias como essa, e cada vez eu ouço mais e mais histórias como essa. Então, o dom de línguas, ele é um dom que pode ser dado de forma permanente a você, como uma linguagem de oração, ou ele pode ser um dom manifestacional que aconteça através de você num momento específico, como apraz ao Espírito Santo, ok? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana muito legal, dê um like aí no nosso canal, comente, compartilhe, para que a gente possa contribuir com aquilo que o Pai está fazendo na vida de muitas pessoas, no seu reino, na sua família, aqui na nossa nação e em outros lugares, ok? Deus abençoe você. Até a próxima.